Olá, que bom que você está aqui. Este é o RMR Reader. Relaxe, você está seguro aqui? Aqui está a nossa primeira história. Karen salvou meu cachorro e depois exigiu dinheiro. Eu sou Alex, 27 anos, mulher, tutora comum de cachorro, e levo meu filhote Benny para passear todas as manhãs sem esperar drama. Num sábado passeávamos pela avenida. O sol nascia enquanto o bairro permanecia silencioso. Benny viu um esquilo, puxou forte e me arrastou para a rua antes que eu percebesse. Buzinas tocaram alto e eu congelei de ansiedade. Então, essa mulher de roupão amarelo brilhante, que estava pegando a correspondência, simplesmente apareceu como uma super-heroína, pegou Benny no colo e me puxou de volta para fora do trânsito. Benny me olhou como se tivesse ganhado na loteria, enquanto eu tentava recuperar o fôlego e o coração acelerado. Karen franziu a testa e disse: "Você devia ser mais cuidadoso. As pessoas se machucam, sabia? Nada de suavidade, você está bem, só conversa direta." Eu disse: "Obrigado. Sinto que devo tudo a você." Ela deu de ombros e se afastou. Pedi o número dela só para agradecer de verdade, e ela me deu, mesmo relutante. Mais tarde mandei uma mensagem para ela. "Oi Karen, aqui é o Alex, o autoproclamado pai de cachorro que quase virou vítima de atropelamento. Muito obrigado, de verdade. Adoraria tomar um café e agradecer de verdade." Eu esperei. Nada. No dia seguinte, enviei outra mensagem esperando que ela estivesse bem. Silêncio. Na quarta-feira, ela respondeu: "De nada. Eu aceitaria um pequeno favor pelo meu trabalho." Aquela mensagem me pegou de surpresa. Um favor? Perguntei o que ela quis dizer, mas não respondeu. No dia seguinte, chegou outra mensagem. Ela disse que eu devia $50 a ela pelo tempo e pelo estresse emocional. $50? Por pegar meu cachorro? Eu digitei: "Espera, o quê?" Ela disse que perdeu tempo com seus afazeres por se envolver. Procurei ser gentil, não ríspido. "Que tal café ou biscoitos?" Ela disse não. $50 era o mínimo. Eu fiquei em choque. Nos dias seguintes, parecia impossível esbarrar com ela sem constrangimento. Quase pensei em ir ao juizado de pequenas causas, não pelo pagamento, mas porque tudo era insano. Então ela manda outra mensagem: "Eu não quero dinheiro, eu quero reconhecimento." Ofereci um café como um vizinho normal. Ela respondeu que eu era pão duro e tinha obrigação moral. Obrigação moral? De agradecer a ela? Ok, essa foi nova. A tensão aumentou. Não conseguia passear com o cachorro sem medo de encontrar com ela. Minha comunidade no Facebook perguntou sobre isso. Metade achou ridículo, a outra ficou preocupada por eu não pagar. Eu odiava como isso me diminuía. Então eu decidi ser mais esperto que a Karen. Eu assei 2 dúzias de cookies com gotas de chocolate, nada sofisticado, numa cesta, quentinhos e com o chocolate derretendo sobre um guardanapo. Apenas um gesto. Toquei a campainha dela com os cookies e disse: "Karen, obrigado de novo por salvar o Benny. São para você, sem compromisso." Ela abriu a porta de braços cruzados, mas ficou vidrada nos cookies. Benny latiu. Eu acrescentei: "Sem cobrança, sem você me dever nada, sem drama." Ela fez uma pausa e então permitiu-se sorrir. Eu observei a tensão se dissipar. Nossa conversa durou 10 minutos além do previsto. Ela mencionou que sua saúde não estava muito boa. Eu disse que, se ela precisasse de passeios com o cachorro ou de ajuda, eu faria isso. Ela disse que gostaria disso. Me sentindo bem, fui embora, achando que aquilo era o fim da história. Mas a vida tinha outros planos. 2 dias depois, um pacote chegou na minha varanda. Era uma cesta cheia de uma coleira nova, brinquedos e um shampoo para cachorro com o rótulo: "Obrigado, mãe defensora de cachorro." Um bilhete informava que eu deveria pagar, mas era temporário. Eu não esperava um presente disfarçado de pedido de desculpas. Esperto, mas ainda faz parte da estranheza contínua. Ok, pensei, estamos em território de negociação. Então tirei uma foto do cesto e respondi pelo chat do grupo da comunidade: "Considere os brinquedos novos como material promocional." Aí ele diz obrigado. Postei um vídeo dele com um brinquedo barulhento e a legenda: "Quando a Karen te dá trabalho não remunerado, de graça." Viralizou um pouco no nosso grupo do bairro. Ela viu a postagem em menos de 1 hora. Na manhã seguinte, acordei com 6 chamadas perdidas e uma mensagem: "Eu gostaria de conversar pessoalmente." Respondi de forma calma: "Claro, vamos nos encontrar para um café amanhã, no final do quarteirão, às 10 da manhã." Nós sentamos do lado de fora naquela manhã.
Ela parecia abatida, porém mais honesta do que antes. Ela disse que se sentia invisível e pensou que salvar Benny traria atenção. Ela esperava que eu fizesse algo grandioso para mostrar que me importava. Eu disse que entendo. Eu disse a ela como era ruim sentir que precisava pagar para ser decente. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Falei, vou passear com seu cachorro nas manhãs de quarta, sem cobrar, só uma troca de vizinhos. Ela sorriu relutantemente, mas também deixei claro que não seria mais manipulado. Acho que ela entendeu. Exceto que esse não é o final. Uma semana depois, recebi uma conta de seguro para animais, cobrando $100 por um serviço terceirizado no nome dela. Liguei para a seguradora e soube que ela incluiu o Benny nos pagamentos mensais, sugerindo que eu devia esse valor. Eu a confrontei calmamente. Ela gaguejou dizendo que tentava fazer algo legal. Avisei que desfaria isso, não precisava agradecer e seguiria passeando com o cachorro dela às quartas de manhã, pois drama não cabe no nosso quarteirão. Ela parecia desanimada. Foi a última vez que ouvi falar dela. Agora tenta acenar do outro lado da rua. Eu sorrio. Benny também ofega animado para ela. Mas estou certo. A boa vizinhança não inclui um livro-caixa. Às vezes, você precisa distribuir biscoitos só para manter a rua em paz. Então, Karen, você salvou o cachorro e depois tentou cobrar $100 dela? Heroísmo não é de graça, garoto do Reddit. Eu tive despesas emocionais. Você quis transformar um agradecimento em cobrança no Venmo? Foi uma fatura razoável? Por trabalho emocional? Karen, era um cachorro, não uma auditoria fiscal. Eu sei, estou só brincando, mas falando sério, se alguém tentasse fazer esse tipo de coisa comigo, eu ia rir da pessoa, dizer que ela é maluca e ir embora, nunca mais falando com ela. Mas isso não envolveria pensar demais em nada, e é daí que a maioria dessas histórias vem, de pensar demais. Meu irmão me pediu $10.000 para entrar em uma rede de luxo voltada à mentalidade alfa. Meses atrás, eu, homem de 29 anos, recebi uma ligação que faz você parar no meio do café, pois sabe que nada de bom vem dali. Era do meu irmão mais velho, de 32 anos, que tinha uma ideia. Ele já teve muitas ideias. Waffles, meu cachorro, me olhou como quem diz, e agora? E sinceramente, é mais ou menos assim que eu me sinto toda vez que meu irmão liga. Seguimos caminhos bem diferentes até a vida adulta. Pago aluguel, trabalho, mantenho uma planilha de orçamento e cuido de um cachorro que é mais responsável que meu irmão. Ele encara a vida adulta como uma maratona de programação sem fim, reiniciando sua personalidade a cada 6 meses. Sua lista de empreendimentos fracassados é lendária na família. Uma vez, ele tentou montar um império de revenda de tênis, mas terminou com 3 pares de Jordans pegando poeira na garagem da mãe. Ele começou um podcast chamado Modo Corre Ativado, que era tão impopular que acho que nem ele mesmo ouviu depois. Teve a fase das criptomoedas que durou 2 semanas e terminou com ele excluindo o Coinbase irritado porque a vibe estava errada. Ele também tentou registrar atitude de chefe como marca. Eu perguntei para ele para que era, e ele disse, roupas, talvez suplementos, talvez uma companhia aérea, depende de até onde isso pode crescer. Na minha opinião, o pior momento foi a apresentação do aplicativo. Ele queria que eu investisse em um app que encontra outros apps. Eu disse, isso é exatamente o que a loja de apps faz. Ele me olhou como se eu tivesse ofendido o Steve Jobs. Sim, mas o meu é para aplicativos alfa. Eu fiquei sem resposta. Quando o telefone tocou naquela quinta-feira de manhã, eu já estava pronto. Eu atendi e ele disse, E aí, mano, quanto você me ama? Depende, você está ligando da cadeia ou do hospital? Ele riu. Nenhum dos dois. Isso é sobre uma oportunidade, de verdade, que muda a vida. E então, ele me pediu $10.000. Eu quase engasguei com meu café. Ao pressioná-lo para saber o motivo, ele usou palavras da moda. Expansão vertical de riqueza e alinhamento de energia de alta frequência. Achei que ele brincava, mas não era o caso. Ele disse que estava entrando em uma dessas irmandades de empreendedores anunciadas online. Elas existem se você procurar, mas para esta história, vamos chamar de Opulence Collective. Depois, ele enviou a apresentação do projeto. Parecia que tinha sido feito num castigo da escola em 2007. O primeiro slide dizia, bem-vindo à Opulence Collective. Multiplique seu dinheiro, domine sua mente, atraia milhões.
Lá, explicava o programa, pagar $10.000 para entrar para participar de chamadas semanais no Zoom sobre o potencial do guerreiro interior ou algo assim. Também havia viagens mensais para Scottsdale, onde os membros ficavam em Airbnbs, usavam regatas iguais e participavam de sessões de autodescoberta sobre temas como fluxo de caixa quântico, seja lá o que isso signifique. Quando perguntei a ele o que eles estavam realmente vendendo, a única resposta que ele tinha era mentalidade, o que para mim soava muito como nada. Ele não gostou do meu ceticismo, disse que eu era mente fechada, invejoso e só mais uma ovelha presa na Matrix do trabalho das 9 às 5. Ele até me acusou de operar em uma frequência vibracional baixa. Enquanto isso, meu cachorro Waffles estava no sofá ao meu lado, lambendo manteiga de amendoim de uma colher e, de algum modo, vivendo uma vida mais estável que ele. Eu apontei que Elon Musk não começou com regatas com rale até o céu estampado. Ele respondeu que eu nunca entenderia o que é preciso para pensar grande. Depois, ele usou a família, dizendo que nossa mãe queria que eu confiasse nele. Só conseguia pensar nisso, mas a mãe também queria que ele parasse de usar a senha do Netflix dela 3 anos após sua morte. Esse foi o fim da ligação. Ele me bloqueou logo depois nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens e até no Venmo. Eu nem sabia que o Venmo tinha bloqueio, tive que pesquisar no Google. Uma semana depois, recebi mensagem de número desconhecido. Era uma mensagem de voz. Ao ouvir, quase deixei meu celular cair. Havia sons de ondas do mar ao fundo, e então a voz dele, suave e lenta, dizendo que me perdoava. Ele disse que nem todos estavam prontos para acender, mas quando eu estivesse, o círculo ainda esperaria. Ri tanto que o Waffles me olhou como se eu estivesse louco. Meu irmão atualmente está totalmente imerso na Opulence Collective. Ele não ganhou 1 centavo, mas posta vídeos sem camisa, andando de um lado para o outro no parque, enquanto grita sobre abundância e avisa que quem pensa como rico vai morrer pobre. Ele comprou uma ring light e um drone, então agora suas afirmações têm iluminação profissional e imagens aéreas impressionantes. Sinceramente, às vezes parece que o drone é mais dedicado do que ele. Ele também vai a Scottsdale para reuniões mensais. Pelas fotos e vídeos que eu vi, os chamados rituais deles envolvem principalmente flexões em grupo no pátio de um Airbnb alugado. Em um vídeo, ele estava fazendo flexões na praia ao lado de um homem que eu reconheci como alguém que uma vez tentou me vender cogumelos do lado de fora de um posto de gasolina. Dessa vez, o cara estava usando uma regata que dizia Capitão do Esquema Quântico. Existem até níveis de associação ou patentes, como eu acredito que eles chamam. 10 mil te coloca no bronze, 15 mil te faz prata. Com 25 mil, você se torna diamante e ganha um jantar privado com o fundador na Cheesecake Factory, em Scottsdale. Eu pesquisei sobre o fundador. O cara tem 2 avisos de despejo e um canal no YouTube com 14 inscritos. É essa pessoa que meu irmão insiste que o deixará rico. Nesse ponto, eu não sei se rio, choro ou começo a escrever uma proposta para Netflix, porque se isso não é um documentário pedindo para ser feito, sinceramente, eu não sei o que é. Perdi a linha com o capitão do esquema quântico. Já vi esses caras em aeroportos. São aqueles que tentam vender uns aos outros cursos sobre como vender cursos sobre vender cursos. Para ser sincero, eu nem ficaria bravo. Ele te bloqueou no Venmo antes de começar a te pedir dinheiro. Pode ser a decisão financeira mais responsável que ele já tomou. Parece que seu irmão foi vítima de um golpe desses mestres do crime que exploram quem busca atalhos para o sucesso. O triste é que ele só deve ouvir quando ficar sem dinheiro ou quando eles seguirem para a próxima moda. Você só pode se proteger financeiramente e fazer companhia ao Waffles enquanto isso ocorre. Então ele gastou 10 mil só para fazer flexões em Scottsdale? 10 mil. Por esse preço, a regata tinha que ajudar ele no supino. E o drone? Sinceramente, o drone merece o nível diamante. Pelo menos ele está fazendo sua parte. Sou o babaca por não querer cuidar do meu ex? Estou fazendo essa postagem porque quero mostrar para o meu ex depois. Não acho que estou errado, mas por estar envolvido, quero uma opinião externa. Meu ex saiu da nossa família há vários anos. Ele alegou que precisava viver a verdade dele, ou sei lá. Não entrarei em detalhes, mas era sobre buscar emoção e priorizar desejos em vez das responsabilidades dele. Ele me deixou com 3 filhos para criar sozinha. Desde que ele foi embora, nunca assumiu responsabilidade.
Ele não pagou pensão alimentícia, trabalhou por fora e evitou responsabilidades legais. Frequentemente, ele nem dava atenção às crianças. Quando eu o confrontava, ele sumia por meses ou dizia que não estava pronto para ser pai. Ele deixou claro que preferia viver sem preocupações a priorizar a família que ajudou a formar. Por isso, meus filhos cresceram sem ele. Nossos 2 filhos mais velhos, agora adolescentes, sabem o que ele fez e não querem contato com ele. Minha filha mais nova era bebê quando ele se foi, então nem lembra dele. Para ela, ele é só uma história, não alguém que ela conheça. Ele me procurou recentemente. Ele disse que o trem do karma o atropelou. Segundo ele, recebeu diagnóstico de doença terminal devido às escolhas de estilo de vida que fez. Ele até enviou documentos como prova. Agora ele quer voltar, se reconectar com as crianças e, nas palavras dele, passar o tempo que lhe resta com a família. Além disso, ele diz que quer que eu esteja lá para cuidar dele até ele morrer. Ele teve a coragem de me dizer: Agora não é hora de dizer eu te avisei. Na minha visão, essa é mais uma confusão dele que ele espera que eu e as crianças resolvamos. Sinceramente, não acredito muito nessa história de que é terminal. A medicina moderna permite que muitos vivam vidas longas e plenas. Acho que ele está tentando dramatizar a situação para me fazer sentir culpa e deixar ele voltar. Aqui estou, dividido entre raiva e incredulidade. Por que eu e as crianças deveríamos aliviar para ele depois de tudo que fez conosco? Ele acredita que as crianças vão se arrepender de não passar tempo com ele agora doente. Na minha opinião, só lembrarão dos anos em que ele não esteve. Então eu sou o idiota? A atualização. Obrigado a todos que comentaram, houve muitas informações úteis. Falei com os filhos mais velhos para saber a opinião deles. Quis ser transparente com eles sobre a situação. Eu disse a eles que o pai deles estava doente e tinha procurado a gente, pedindo para se reconectar. As reações deles me disseram tudo o que eu precisava saber. Nossa filha mais velha até riu ao ouvir. Ela afirmou, literalmente, que ele mereceu. Não houve hesitação na voz dela, só puro desprezo. Nossa filha do meio, que normalmente evita confrontos, disse na lata que não quer falar com ele. Nenhuma das duas sente qualquer obrigação em relação a ele, e não posso culpá-las. Ele as deixou quando mais precisavam, e por isso elas criaram barreiras. Nossa caçula tinha só 1 ano quando ele partiu. Para ela, a ideia dele é só isso, uma ideia. Ela não se lembra dele segurando ela, brincando com ela ou estando presente. Ele é só um conceito, e ela não sente nenhum apego. Por isso, decidi não trazê-lo de volta para a vida delas, a menos que um tribunal exija. Nunca enviei o post para ele, mas outra pessoa enviou. Ele me ligou hoje cedo gritando sobre isso. Ele disse ter outro problema de saúde e que a doença dele vai piorar esse outro problema. Segundo ele, isso indica que precisará de ajuda extra. Ele afirmou que o diagnóstico garante benefícios por invalidez, evitando que seja um peso financeiro. Ele tentou manipular a situação para que eu o aceitasse de volta em casa. Mas a verdade é que ele não seria um peso financeiro de qualquer forma, porque eu não tenho intenção nenhuma de deixá-lo entrar. Muita gente comentou que ele pode estar mentindo, fazendo gaslighting ou exagerando, e eu concordo. Conhecendo ele, isso não me surpreenderia. Ele fuma muito e sempre foi descuidado com a saúde, por isso é difícil saber quando fala a verdade ou está encenando. De qualquer forma, a resposta ainda é não. Edição final, muitos de vocês já previram. Finalmente, eu disse diretamente para ele que não iria obrigar as crianças a terem um relacionamento com ele. Se optassem por não ter, respeitaria a decisão deles. A resposta dele me deixou surpreso. Ele disse, tudo bem, mas ainda preciso de você. A audácia daquela mensagem me deixou sem palavras. Ele nem tentou esconder, não era pelas crianças, mas porque queria alguém que cuidasse dele nos momentos difíceis. Ele mora em outro estado e está sem carro, então me sinto relativamente seguro de que não vai aparecer na minha porta. Minha prioridade agora é proteger meus filhos e focar em nossas vidas, evitando que o drama dele nos envolva de novo. Ele te deixou com os filhos e nunca pensou 2 vezes sobre isso. Agora que ele está morrendo, precisa de algo seu. Espero que não dê isso para ele, esse idiota. Como cuidador de um homem que amei profundamente, peço que não assuma isso. Foi um período extremamente difícil e prolongado para mim, meus filhos e suas famílias. Isso aconteceu com um homem sempre carinhoso como marido e pai.
Você não deve nada ao seu ex. Há serviços públicos que podem ajudar a cuidar dele. Ele optou por viver sem a família, agora precisa lidar com isso. Se você quiser saber como é realmente cuidar de um paciente em estado terminal, fique à vontade para me mandar uma mensagem privada. Você também pode participar de grupos de apoio para cuidadores e ver as experiências que outras pessoas compartilham. Gostei do grupo de cuidadores da AARP, onde membros trocam informações e desabafam. Recomendo levar essa pergunta para esses grupos em vez do Reddit. Não precisa dizer "eu avisei". E se eu dissesse que você só tem um cheque da Previdência Social para nos deixar quando se for? O melhor que posso fazer pelos nossos filhos é permitir que isso aconteça logo e longe deles. Tchau. Não é o babaca. Esse cara abandona os filhos por anos, depois volta querendo despedida de herói dos filhos? Não, por favor, isso não é uma reunião de família. Isso é sair caçando quem cuide dele no fim da vida. Ele ainda espera que a ex cuide dele também. A única coisa para a qual ele está qualificado é um lugar na lista de bloqueados. Sou idiota por não ficar do lado da minha esposa em relação à gravidez da ex do nosso filho. Meu filho acabou de completar 16 anos. Ele namorava uma garota da mesma idade, talvez um pouco mais velha, mas terminaram há um mês. O relacionamento parecia típico de adolescentes, nada muito sério, muita convivência, muito drama, e então de repente acabou. Achamos que tinha terminado por aí. Após 3 semanas, os pais dela nos chamaram para uma conversa séria. Então eles nos contaram que ela estava grávida. Ela já estava com a barriga aparecendo e as datas coincidiam com quando ela e meu filho ainda estavam juntos. Minha esposa e eu entramos em completo desespero. A notícia de que nosso filho de 16 anos será pai nos atingiu como um caminhão. Não contamos para ele de imediato, queríamos nos recompor e pensar como abordar. Dias depois, conversamos com ele. Ficou confuso ao saber que a ex-namorada estava grávida. Ele afirmou que não era dele e insistiu que nunca tinham ido tão longe. Confesso que não acreditei nele no início. Ouvi-lo negar tudo me fez pensar que ele só estava em pânico, tentando se livrar da encrenca, mas continuava repetindo o mesmo. Achei que ele mentia para se salvar no início. Depois explicou do jeito direto de adolescente dele, admitindo que também a traiu, o que nos deixou furiosos, mas sua história era consistente. Apesar dos defeitos, parecia que ele falava a verdade sobre isso. Mas minha esposa não acreditou nem um segundo. Ela tinha certeza de que ele mentia. Parecia típico dos garotos, negar responsabilidade e deixar a garota com as consequências. Uma semana depois, nos reunimos com os pais da garota. O clima estava tenso desde o início. Minha esposa começou a conversa dizendo que precisávamos aceitar que nosso filho era o pai e pensar em como seria o apoio. Ela falou sobre dinheiro, cuidado com a criança e logística como se tudo já estivesse decidido. Foi então que meu filho se manifestou. Ele afirmou claramente que não era seu bebê. Ele afirmou que nunca ficaram juntos. Ele estava bravo, com o rosto vermelho, e não parecia estar inventando desculpas. Ele apenas repetiu o que já tinha me contado sobre até onde as coisas foram, e foi só isso. O ex dela admitiu que quase não fizeram nada, mas ela insistia que houve um momento que coincidiu com sua gravidez. Ela relatou o ocorrido, disse quando e onde foi, e admito que à primeira vista parecia convincente. Ainda assim, havia detalhes que não faziam sentido. Sei que meu filho é imprudente e pode ser imaturo, mas como pai, também percebo quando mente para mim. Mesmo após tantas bobagens, desta vez acreditei nele. Minha esposa não acreditou. Ela ficou furiosa comigo depois. Ela disse que eu facilitava para ele. Ela me acusou de compactuar com a cultura em que meninos negam responsabilidade e mulheres ficam com o prejuízo. Ela lembrou que tínhamos 17 anos quando ela engravidou do nosso filho e disse que a história se repetia. Ela disse que, ao não ficar do lado dela, eu estava deixando ela sozinha para lidar com a confusão. Do ponto de vista dela, quem manteve contato com a outra família foi ela mesma. Eu me afastei. Falei para ela que só me envolvo de novo após a comprovação da paternidade. Acho insano planejar nossas vidas em torno de um bebê que talvez nem seja nosso. Os pais da garota disseram que não querem fazer o teste de paternidade até depois que o bebê nascer. Alegam que isso pode ser prejudicial, embora eu tenha lido depois que o teste pré-natal é seguro. Aqui estamos presos nesse limbo, meses pela frente e sem respostas. Minha esposa está brava comigo por, segundo ela, eu ignorar os problemas. Eu estou bravo com ela por agir como juíza e júri sem provas.
Nosso filho está bravo com todos. A família da ex busca nosso apoio. E tudo o que eu quero saber é a verdade antes de virarmos nossas vidas de cabeça para baixo. Desculpe se isso parece um desabafo, mas eu precisava colocar para fora. Então, eu sou o babaca? Você não é o babaca. Mas não deveria haver lados até depois do teste de paternidade. Não assine a certidão de nascimento antes do teste de DNA. Assinar a certidão de nascimento é uma declaração legal de paternidade, que em alguns lugares é quase irreversível. A única resposta correta. Na minha pequena cidade, tivemos cerca de 10 casos de gravidez na adolescência e metade deles se transformou em grandes escândalos. 3 desses bebês acabaram não sendo filhos de quem as garotas diziam. Adolescentes mentem principalmente em situações que mudam a vida. Ficar bravo não é prova. Pode haver indignação justificada dos dois lados. Ou faça um teste agora ou corte a comunicação até o bebê nascer e ser testado. Até lá, seu papel é apoiar seu filho e acreditar nele, assim como a família dela vai apoiar e acreditar nela. Isso parece um monte de drama sem nenhum teste para comprovar. Tudo resolvido com uma simples coleta de DNA com cotonete bucal. Exatamente, menos drama, mais ciência. Isso é tudo por agora, mas não fique triste, voltaremos em breve com mais histórias para você. Ouça R.M.R. Redder todas as noites para ter sonhos tão maravilhosos e brilhantes quanto você. Clique na playlist e acompanhe. Estaremos bem aqui. Até lá, até logo.